Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Dados Críticos. Eu sou o Theory. Nesse vídeo aqui eu vim apresentar para vocês um sistema muito interessante, um sistema brasileiro chamado Relic. É um sistema que hoje eu vou apresentar para vocês o cenário e as regras gerais assim desse sistema. E para fazer isso, eu convidei a pessoa que mais entende desse sistema aqui, que é o próprio autor, uma presença ilustre aqui, o Arthur Gomes. E aí, Arthur, beleza, cara? E aí, beleza? Tudo bom? É uma honra estar aqui apresentando o sistema, falando um pouquinho sobre ele, né? É isso aí, cara. O Arthur criou esse sistema e ele está em financiamento coletivo aqui no Catarse, então se você quiser apoiar, quiser dar uma olhada, né? Inclusive nesse documento que a gente vai ler aqui e explicar um pouco mais para você, que é o Fast Play, você pode encontrar nos links que vão estar na descrição desse vídeo aqui, tá bom? Então tem lá explicando todo o projeto, os níveis de apoio que você pode fazer, inclusive esse Fast Play, que é um documento com as regras, os personagens ali para você rodar uma aventura ali e experimentar o Relic, que é esse sistema aí, numa pegada de fantasia moderna, em um cenário de decadência, assim, né? A gente vai falar mais um pouco sobre isso, né? Então, Arthur, explica pra gente, assim, no geral, o que é esse sistema. O Relic, ele é um RPG que se passa numa fantasia moderna e decadência, né? Ele é uma distopia. Ele é um teco futurístico, mas ao mesmo tempo ele tenta ser pé no chão nesse futurístico. É mais ou menos nessa fantasia moderna, a gente tá nos anos 2000, 2010, só que a gente tem algumas tecnologias mais avançadas, porque o mundo decadente, o mundo perigoso, ele força os humanoides a construírem essas tecnologias, né? Androides, armas mais poderosas, a própria internet, esse tipo de coisa avançou muito rápido nesse mundo. Então a gente tem essa ambientação meio decadente, meio quase cyberpunk, mas não tão cyberpunk, e é um mundo completamente destruído, assim, fora da cidade principal, né, que é o Matra. Fora da cidade principal é tudo destruído por conta de um abismo, né, de um cataclisma que assolou toda a região, e esse abismo são essas fendas que percorrem todo o mundo e trazem criaturas de outro plano. Então a gente tem uma vibe meio pós-apocalíptica e destruída. Sim, muito bacana, né? E pelo que eu tava lendo aqui, né, ele também tem essa pegada muito focado nessa exploração desse mundo também, né? Inclusive tem regras específicas voltadas para explorar esse mundo, não é, Arthur? Sim, sim. Um dos alicerces, né, do Relic é o próprio Hexcrawl, né? Então, é um dos tipos de jogo dele. Existem 3 tipos de jogo no Relic. O conto épico, que se passa tanto na cidade principal, que é o Matra, e no mundo afora destruído. Então, é um conto sobre agentes, os personagens que conseguem ascender da base da sociedade até o topo dela, e também o outro estilo de jogo, que é o Hexcrawl, né, que é sobre explorar, vai, explora, dá um passeio, contempla um pouco do mundo, volta para casa e curte mais uma sessão no próximo final de semana, né. Ele comporta ali tanto aventuras mais voltadas para viagens e para campanhas mais longas, até talvez aventuras mais voltadas nesse city crawl, né, dentro da própria cidade, explorando ali o que tem de diferente nesse mundo, é isso? É, exatamente. Uma parte mais sobre a cidade e outra sobre o mundo. Uhum. E o que significa esse Relic que dá o nome ao sistema? O Relic, ele é um líquido deixado pelos deuses primordiais desse mundo, né? Por mais que ele seja um mundo destruído, um mundo moderno, ele é um mundo mágico, ele não deixa de ser um mundo mágico, ele não deixa de ter trolls, ele não deixa de ter dragões, então a gente tem esse tipo de criatura. E o Relic, ele é um líquido que condensa toda a magia do mundo. No Relic, né, no sistema, no caso, existem essências mágicas. A essência mágica da natureza, dos elementos, a essência mágica da luz, das trevas. E o Relic, ele é a mistura de tudo em um só. Ele é um líquido que ele mistura tudo. E a importância dele pro cenário é que ele serve para tudo. A humanidade usa ele para gerar tecnologia, para gerar energia limpa, para gerar a própria magia, porque os humanoides não conseguem utilizar magia nesse mundo. Então eles consomem o Relic para poder utilizar magia. Quase como se fosse um catalisador, sabe? Sim. Então realmente a exploração desse recurso, ele acaba sendo um tema muito importante dentro do sistema, né? Dentro do cenário como um todo, né? Ele é a base de tudo que envolve a exploração, porque no gerenciamento de recursos, né, o cara fica na dúvida, será que eu uso o líquido para comprar novas armas, porque ele também serve como monetário, ou para gerar energia para o meu armamento, para minha arma bélica, né, no caso, sim, ou para consumir ele e utilizar magia, né? Então ele tem vários viés aí pro que ele quer utilizar a magia, ou o líquido, no caso. E dentro do sistema, pelo que eu estava lendo aqui no Fast Play, existem diferentes tipos de agentes, né, que são chamados os
os personagens, assim, né, que vão ser jogados. E existem diferentes raças, é assim que se chama aqui também? São as raças. Fala um pouco pra gente das raças que são possíveis de serem jogadas aqui dentro do Relic. Existem 4 tipos de raças no Relic. Os humanos, né, padrãozão. Os Souls, que são os Homem-Rato, que é um nome bonito que eu achei pra Homem-Rato. Eu joguei lá no tradutor e eu fiquei procurando. Aí eu achei esse, ó. Então, Homem-Rato vai ser Souri. Os androides, que no mundo, né, de Alendra, que é o nome do cenário em si, eles ganharam autoconsciência e eles lutaram até por ter seu próprio direito, sabe? Então, os androides e, por último, os Draconatos, que são os únicos humanoides que possuem magia nata. Entendi. Ó, bacana, cara. E dentro desse sistema, assim, né, pensando nessas raças que existem, assim, cada raça ela vai ter uma característica específica que diferencia ela das outras? Sim, todo o viés de criação de personagem no Relic é sobre customizar. Nas raças, toda raça tem 6 habilidades. O jogador escolhe 3 dessas 6 habilidades. Podem ser tanto habilidades passivas como ativas, né? Então, cada raça vai definir algumas coisinhas, fora deslocamento e HP. Já que a gente começou a falar um pouco dessas questões mecânicas, né? Você consegue explicar pra gente, assim, no geral, como que é a mecânica central do Relic, assim? Tem alguma coisa que diferencia, sei lá, um dado, por exemplo, que sempre é rolado? Ele é baseado em um tipo de mecânica específica? Tem 2 partes, eu acho que diferenciam ele bastante dos sistemas mais comuns, né? Ao mesmo tempo que diferencia, traz similaridade. A parte de combate e também a parte de exploração, uso de perícias, elas são bem distintas, porque uma envolve o micro e outra um pouquinho mais o macro do mundo, sabe? Na parte de combate, a gente usa um dado específico, que é o D20, né? A gente usa a base do D20 System, então a gente tem um sistema, tipo, joga um D20 mais o teu modificador de força para acertar um golpe corpo a corpo, teu D20 mais o modificador de destreza para ataque à distância, D20 mais o modificador de inteligência para o teste de magia. Sim. Então é baseado no D20 mais o modificador. E a parte de combate também, eu acho que aí sim diferencia, né? Que é a parte de pontos de ação. Isso eu vi realmente. É muito bacana porque você tem a quantidade de pontos de ação que você pode gastar dentro do combate, né? Dentro do combate. E aí, a cada turno, né, do combate, o cara vai ter 2 pontos de ação. E nesses 2 pontos de ação, ele pode usar porque ele quiser lá, né? Tem uma lista de ações que ele pode fazer. Cada uma consome 1 PA, 2 PA, como que a gente chama pontos de ação no sistema, né? E aí, vamos supor que o cara quer fazer um ataque básico, né? Um ataque com a arma dele. Ele usa 1 PA. Então, no mesmo turno, ele pode dar 2 ataques básicos. Então, ele não fica limitado àquela regra de movimentação e ataque básico. Ele pode usar 2 ataques básicos, ou 2 movimentações, ou uma magia. Então, desde o início, assim, o que eu senti, assim, pelo menos lendo, é que o jogador ele vai ter uma maior liberdade para poder decidir o que ele faz dentro ali, né? Não é simplesmente atacou e acabou, tem que esperar a sua vez de novo, né? Você pode ser mais criativo nesse sentido, né? Não, pode ser bem criativo e bem tático, porque para tu usar as magias, elas gastam mais do que 2 PA. Algumas magias. Então tu tem que economizar de um turno para poder usar no outro. Mais uma vibe como se você estivesse carregando a magia, sabe? Sim, então você muito pode bacana. economizar num turno e jogar uma magia poderosa no terceiro turno, assim, quarto. Não, e além disso, né, o que eu vi aqui é que existem também essa questão de mais tática do combate. Então você consegue flanquear o inimigo, você consegue utilizar o ambiente ao seu redor para ter cobertura ou para se esconder de determinado inimigo, né? Então, como é que você viu, assim, na hora que você pensou o sistema? Pelo menos na minha percepção, eu percebi que, de certa forma, ele tem uma grande influência tanto de sistemas mais modernos, vamos chamar assim, quanto de outros sistemas mais old school, né? Você pensou ele para ser jogado, por exemplo, os combates, mais em teatro da mente, mais no grid, ou dá para jogar nos dois, por exemplo? Dá para jogar nos dois, mas se o cara for seguir cálculozinho, eu acho que mais o grid, assim, pega mais, porque tem bônus se você atacar de cima, de uma altura maior, tem bônus. Dá pra tu escalar muito bônus, né? Entendi. Uma coisa que eu vi bacana aqui também é que tem algumas tabelas de coisas que podem sair errado nas magias, não é isso? Basicamente, quando você toma o Relic, aquele um composto, né? É quando tem um custo, né? As magias no sistema, elas são muito fortes. Enquanto um ataque normal contra a espadinha vai dar um D4 mais um D6 de dano, uma magia assim, círculo 1 vai dar 4D8, 4D10, é bem forte.
É daí que eu falo da influência de jogos mais old school, né? Que as magias são realmente fortes e que elas têm um preço por isso também, não é? Aqui tem um preço. Quando você toma um Relic, tu só pode castar a magia uma vez por consumo do Relic. Então vamos supor que tu tenha 4 magias. Tu consumiu o Relic uma vez, tu pode usar cada uma dessas magias uma vez. E cada vez que tu consome o líquido, você ganha uma maldição aleatória. Então essa maldição, ela meio que pode acabar com o jogo pro cara, sabe? Porque algumas são muito poderosas, outras são mais tranquilas de se lidar, outras envolvem o mental, outras envolvem o corpo. Então tem uma tabelinha que ele sempre vai rodar. Você pode dar um exemplo pra gente de uma dessas maldições, assim? Tem uma maldição chamada corpo ósseo. Algumas partes do corpo se tornam osso puro, fazendo você ficar com pouca resistência e diminuindo sua vida máxima pela metade. Nossa, é muito forte. É muito forte. Essa é muito forte. Tipo, Amante da Lua, ele não consegue dormir de noite, o que é um problema pro grupo, porque se movimentar de dia é muito mais seguro do que se movimentar de noite, né? Então tem várias maldições aí que podem ir escalonando. O personagem pode ter no máximo 3 maldições, e aí se ele tiver 4, o personagem dele morre de vez. E é fácil morrer nesse sistema do Relic? É fácil morrer. Só que assim, as maldições são temporárias. Então se tu tiver um descanso longo, ela corta o efeito da maldição, mas também corta o efeito do líquido. Não pode mais utilizar magia. Então o ideal é tomar o líquido, castar todas as tuas magias, dormir pra livrar logo da maldição. O bacana disso, né, é que apesar de o sistema ser bem mortal nesse sentido, eu acho que faz sentido dado o cenário tão hostil, eu achei a criação de personagem bem fácil de ser feita também, né? Então mesmo que seu personagem ele morra ali, você consegue criar um outro ali, muito simplesmente, não é, Arthur? Sim. Eu tenho essa impressão também. Eu fiz vários testes, eu peguei uns amigos meus que nunca tinham jogado o sistema, aí eu fiz uma livezinha assim, falei, cara, monta um personagem do zero aí, eu só vou cronometrar aqui. E aí, tipo, pegavam rápido, assim, 20 minutinhos, 30 minutinhos no máximo. Quem queria combar demorava mais, mas quem só queria jogar demorava um pouquinho menos. Sim. O sistema, né, ele tem, tô vendo aqui, ele permite que você evolua o personagem, né, porque, pelo que eu vi, ele vai até o nível 10, não é? Ele vai até o nível 10, né? Eu acho que da evolução do personagem eu posso trazer um pouquinho sobre as classes, né? Aqui no Relic, as classes são chamadas de caminhos, porque só existem 2 caminhos, o do corpo e o da mente. A cada nível que você tiver em cada um dos dois é multiclasse, então tu pode, a cada nível tu pode colocar tipo um ponto no caminho do corpo, um ponto no caminho da mente. E cada uma delas tem habilidades gerais e habilidades específicas. A cada 3 níveis em um caminho tu ganha uma especialização e a cada um nível no caminho tu ganha uma habilidade. Então vamos supor que você tá tipo nível 3 do caminho do corpo. Tu vai ter 2 habilidades gerais do caminho do corpo, mais uma da especialização que você ganha nível 3. Entendi. E aí as especializações são meio que o padrão das classes de RPG. Guerreiro, bardo, mago, arcanista, né, no caso, elementalista e assim por diante. Entendi. Então, até na hora de você criar o seu personagem, o ideal é você pensar num conceito, e aí até você pode ir pegando um pouquinho de, vou pegar um pouco do corpo, um pouco da mente aqui, e montar o personagem que você quiser, né? Exatamente. Ele é muito customizável, muito customizável. Eu acho que um dos pontos que eu peguei, assim, nessa customização, foi que eu tinha muita ideologia que magia, pra mim, é pra todas as classes, né? Ela não tem que ficar só no arcanista. Então, o corpo, ele tem magia, sabe? Não é só limitado ao arcanista, ao necromante, esse tipo de coisa. Então, vamos, tipo assim, você tá nível 1 do corpo, então você vai ter uma magia nível 1 de corpo lá, né? A magia nível 1 aqui eu posso pegar, exemplo, golpe certeiro, que é quase que você cria um aimbot, sabe? No jogo de FPS, ganha um bônus gigantesco pra tu acertar o inimigo. É literalmente certeiro, porque é muito difícil tu errar com o bônus que ele dá. Ou um salto impactante que tu carrega, um salto como guerreiro, como bárbaro, e tu pula no meio dos inimigos e causa tipo 3d4 de dano em todos os inimigos em volta. É bacana, cara. Então, tipo, tem essa diferenciação. E assim, isso é interessante, né? Porque já que a magia, ela vem através do consumo, né? Dessa recurso mesmo, que é o Relic, então faz sentido que o corpo também faça uso disso, né? Não simplesmente a pessoa que tá ali estudando, de certa forma, né? Até porque, de certa forma, pode ser até a gente pensar... É muito legal isso, né? Esses limites entre o que é orgânico e o que é mágico, e muito, muito bacana, cara. E como é que funciona, assim, eu tô vendo aqui na ficha, o gerenciamento de recursos mesmo aqui, de equipamentos, porque parece que esse também é um ponto importante dentro do sistema do Relic, né? Sim, importante. Ele puxa muito o que a gente tem no Mouse Hitter, sabe? Aquele lance de os recursos, eles ocupam slots na mochila do personagem. Então, uma espada de uma mão vai ocupar um slot, uma espada de 2 mãos vai ocupar 2. Um kit de acampamento vai ocupar 5, 6
6 slots dos 10 padrões da mochila. Uhum. Então, os personagens do grupo, eles têm que fazer bom uso da mochila, porque ela não é por peso. Exemplo, durante a jornada, vocês precisam acampar para dormir. Um dos personagens vai ter que carregar esse kit que ocupa 7 slots, sabe? Sim. E aí o outro personagem talvez tenha que carregar as cargas do Relic para serem usadas, o outro, os tesouros que eles vão conseguindo durante a aventura. Cara, muito bacana isso, né? Porque eu acho que, principalmente no jogo que tem uma faceta voltada para exploração e gerenciamento de recursos, é algo muito interessante de ser feito, né? E quando ele é feito de uma forma que, ao mesmo tempo, faz sentido, mas é facilitada, isso ajuda muito a seguir o jogo, né? Para que ele não fique travando toda hora para você contar ali, sei lá, quantas flechas você tem, ou esse tipo de coisa, né, cara? Exatamente. Ele é todo baseado nesses slotzinhos e etc. Então o cara tem que fazer bom uso, porque uma poção é um slot, então 10 poção é 10 slots. Muito bacana, cara. Quais foram suas principais referências, assim? Digo, de filmes, talvez, de cultura pop, de livros, ou até sistemas mesmo de RPG que você usou como referência pra fazer o Relic aqui? Nossa, ele foi uma mistura de tudo. Assim, de início, quando eu comecei a pensar nele, eu pensava muito nele medieval. Eu queria um pós-apocalíptico medieval. E então eu usava muito do que eu pegava de referência de Tormenta, de D&D. E aí eu ficava, cara, tá chato, sabe? Tipo, não tá legal. E aí eu comecei a pegar influências do Cyberpunk 2020, do Shadowrunner. E aí eu fui, cara, eu acho que talvez trazer um pouco desse modernismo. E aí eu fui juntando um pouquinho do moderno com um pouquinho do fantasioso clássico, tentando achar um meio termo ali, sabe? Eu fui achando e definindo as coisas, principalmente quando eu comecei a pensar, definir uma data que eu queria trabalhar com ele. De início eu falei, cara, será que os anos 80 é legal? Porque os anos 80 é legal pra caramba, cara. E aí eu tava numa pira de jogar Tales from the Loop, caralho. Eu acho que anos 80 é legal. Mas anos 80 tá tão... Pô, e aí eu comecei a avançar um pouquinho só. E aí eu fui achando um meio termo entre fantasia e também o tecnológico, né? O que me ajudou muito nesse encontro foi um filme da Pixar chamado Dois Irmãos. Nunca vi. Assista, cara, é um filme maravilhoso. É um mundo mágico onde a magia foi esquecida. E aí a galera, tipo, tá em 2010, 2015, o pessoal tem celular, mas não liga mais pra magia. Aí esses dois irmãos, eles procuram a magia do mundo e conseguem ressuscitar isso. Olha aí, bacana, a premissa bacana, cara. E parece que é um pouco disso, né? Nesse cenário tão distópico, assim, né? Essa busca pela magia no Relic, ela é algo que, assim, tá escancarada, mas ao mesmo tempo ela acontece, eu sinto, assim, pelo menos na leitura que eu tive breve aqui, que muitas vezes ela pode acontecer no submundo dessa cidade gigantesca, né? Que é o Mata, né? Que é esse cenário que você colocou. O que me lembra muito também esse clima de cyberpunk, de cidades gigantescas. Sim. Que as coisas acontecem sempre ali no escuro, sabe? Com uma pessoa que tem um contato que vai te levar pra outra pessoa, sabe? Isso é muito bacana, cara. E isso daí que você falou puxa muito sobre o city crawl dele, né? Que traz a terceira parte, eu acho que da criação de ficha, que é mais importante, que é a parte das tribos, né? As tribos aqui, né? Eu junto elas como um conjunto de pessoas que seguem uma crença ou um dogma, ou tem um estilo de vida parecido, né? É nerd, os punks, né? E aí, no Relic, elas são quase com a origem do personagem. Cada uma dessas tribos, elas oferecem 5 a 6 perícias, cada uma, e cada personagem, né, ele tem 3. O jogador ele tem que escolher 3 entre as 6, do mesmo jeito da raça. Então, o mesmo humano punk do Theory não vai ser o mesmo humano punk do Arthur. Entendi. Que a gente vai escolher habilidades diferentes, as perícias da tribo vão ser diferentes, e aí, essas perícias, né, elas trazem pro segundo alicerce que é aquela parte que eu falei da exploração, que ela se diferencia muito do combate. Enquanto o combate usa o D20, onde mais é melhor, nas perícias, o menos em relação à rolagem é menor. É melhor, no caso. Porque nas perícias a gente usa um D100. Então tem que rolar abaixo do atributo, é isso, né? Abaixo da perícia que você tem lá. Você tem 70 entendi. pontos em atletismo, aí tu roda o D100 tem que tirar menos de 70. E aí no Relic a gente tem 10 perícias só, são 7 fixas, mais 3 onde o personagem escolhe. E aí essas perícias, elas ajudam no city crawl, sabe? Tipo, a tribo elite, ela tem perícia de contato, tem perícia de diplomacia, coisa que o punk não tem, mas o punk tem mecânica, que pode consertar os carros, pode consertar esse tipo de coisa. O nerd tem o hackear, tem o conhecimento
tecnológico, ele pode fabricar arma. Então cada um vai ter essas diferenças entre eles, né? O legal é assim que ao mesmo tempo que tem magia, tem tecnologia, né? Então você pode ir pra um dos dois lados ou tentar mesclar isso, né? Que geralmente a gente não vê tanto assim bordado em sistemas de RPG, né? Pelo menos na minha experiência, não. Cara, assim, te dando a minha opinião assim sobre o que eu li, não cheguei a jogar ainda o Relic, né? Pretendo tentar rodar ele aqui, aí te dou esse feedback também. Mas eu gostei bastante assim dessa inovação mesmo que ele traz, esse quesito de uma pegada diferente, sabe? Acho que as regras conseguem trazer isso, esse clima de um mundo, cara, totalmente desconhecido, que é totalmente inóspito também. E eu gostei muito dessa questão da exploração, tanto na questão da cidade, né? Que é bem colocada aqui, né? Como a última cidade, tipo assim, que a megalópole, né? Que sobreviveu dessa forma, mas também da exploração do mundo, né? Que são dois aspectos que, ao mesmo tempo, se complementam, mas são distintos, né? Então eu gostei bastante disso lendo o sistema aqui, cara. Eu tentei ao máximo trazer formas de jogar diferentes pro mesmo mundo, sabe? Porque abrange muita coisa. E aí eu pego muito que, acho que é bem no comecinho do livro, assim, tem as 3 direções de jogo do Relic, né? Uhum. O mundo conhecido, que é toda a parte que foi destruída pelo cataclismo, né? As cidades que caíram, as metrópoles que caíram, a cidade dos dragões que foi destruída. E você pode explorar toda essa parte leste do mundo, onde as pessoas conhecem. Ou tu pode ir pro mundo desconhecido, onde os humanos nunca pisaram, porque eles tinham medo. No caso que é o lar dos dragões, é o lar dos elos perdidos, que a gente chama de gigantes. Então, uma barreira geográfica lá, né? Que é uma grande montanha, uma grande cadeia de montanha, que separa o leste do oeste, né? O conhecido do inóspito. Mesmo conhecido já se tornado inóspito por causa do cataclisma, né? Então a gente tem essas 2 direções de jogo, mais a direção de tu viver em Umatra, sabe? Que é a cidade lá principal, que é a megalópole. É muito bacana, cara. Assim, eu acho que essa conversa breve aqui, é lógico que ela não explora todo o sistema, tem muito mais coisa, inclusive eu recomendo, vou deixar aqui novamente na descrição, esse Fast Play, que tem mais de 50 páginas aí pra você ler sobre o cenário, sobre as regras, sobre tudo aqui, e pra experimentar esse jogo do Relic aí, né? E também, né, se você tiver interesse em apoiar, né, apoia lá, galera, porque a RPG Nacional está tendo aqui a oportunidade de conversar com o autor, né? Vê que bacana, né? Do sistema, então dá o apoio lá. Quando que termina a campanha de apoio, Arthur? Ela termina em breve, ela termina 14 de janeiro. Aí, então, nas últimas semanas aí de oportunidade para você apoiar lá esse projeto sair cada vez mais do papel, né? Incentivar o RPG Nacional a crescer aí. Eu queria abrir espaço final aqui, Arthur, para você passar uma mensagem pra galera, alguma coisa que você acha que queria falar também, alguma coisa nesse sentido, assim, sobre o sistema, né? Fica à vontade aí. Acho que eu só queria falar mesmo pra dar uma lida no Fast Play, tem muito conteúdo lá, eu dei bastante ênfase, assim, preencher o máximo que eu pude do Fast Play, porque eu não queria deixar ele cru, sabe? Tinha tanta coisa que eu queria explorar, ao mesmo tempo que eu queria colocar todas as magias, eu queria colocar tudo lá. E aí, dá uma lida lá, tá legal, tem muito conteúdo, fala sobre o cenário, fala sobre as regras, tem muita regrinha diferente, tem muita regrinha legal. Tem uma parte do mestre que eu demorei um pouquinho pra escrever e tá legal. Dá um pouco, assim, de visão de como o mestre pro Fast Play, ele tem que guiar o jogo, né? Bacana demais, cara. Novamente, Arthur, queria te agradecer, assim, pela presença, por disponibilizar seu tempo aí pra vir cá falar sobre seu sistema, né? Desejo muito sucesso pra você, pro seu sistema aí, né? E que consiga cada vez mais ter autores, né? Assim como você, dispostos a criar coisas tão bacanas e inovadoras como o Relic, tá bom? Muito obrigado, viu, cara? Eu que agradeço. É isso aí. E obrigado, então, galera, também por assistir esse vídeo. Como eu disse várias vezes aqui, os links tanto pro Catarse quanto pro Fast Play vão estar na descrição. Você pode ler aí. O Fast Play é gratuito, tá, galera? Então baixa aí, dá uma lida, né? Divulga pros seus amigos, ajuda o projeto a crescer cada vez mais. E até o próximo vídeo aqui do Dados Críticos. Até mais.